Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta de DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia. Que coisa boa na sede nova do Buffet Taça de Cristal. A sede nova é tão fácil, olha, é tão fácil. Não precisa dar endereço, basta você dizer assim. A rua principal de Murilópolis, aquela que tem uma ilha no meio, né? Você vai por ela e tal. Quando você viu um muro marrom, grande, alto, dando a volta numa esquina, é ali. A não ser que algum gaiato, depois desse programa, queira pintar o muro dele também de marrom. Aí é sacanagem, não faça isso não, porque o muro alto é da Taça de Cristal. Aí você chega aqui. Bom, esta sede tem uma finalidade, não é uma sede para superfestas, não. As superfestas, elas dão, o buffet dá, onde o comitê de formatura de A, de B ou de C faz, onde a corporativa faz em tal lugar, onde o casamento acontece, etc, etc, etc. Aqui é para fazer aquelas mini festas. Por exemplo, quero fazer um aniversário meu com um petit comitê. A gente vem fazer aqui. Tem lugar por tudo quanto é lado, na beira da piscina e por aí vai, etc. Fica tudo enfeitado, lindo. É uma maravilha. Então, vale a pena. Você conheceu no primeiro programa que eu fiz aqui, nós demos uma volta por aí, mas vale a pena você consultar para isso. Olha, eu quero fazer uma festa de sambinha de dia ou de tarde. Outra coisa, aqui vai sofrer um tratamento acústico de primeira, que é para não ser ouvido lá fora. Eu tenho um cliente que é nosso parceiro também, que é o Filé do Zezé, onde eu faço bate-papo de vez em quando. Vocês podem observar o seguinte, lá dentro tem um tratamento acústico interessantíssimo, a casa é toda aberta. Agora, vá para a calçada e vê se você ouve a música. Você não ouve. É incrível como isso é bem feito. Então, essas coisas é que vão acontecer por aqui. Mas recebendo aqui nesta casa, e isso me dá um prazer multiplicado por 3, jornalistas, profissionais, gente de informática, gente de jornalismo, ainda estudantes. Que coisa boa a gente poder fazer essa mescla. Não é, meu amigo Marcos Rodrigues, que se eu disser Marcos Rodrigues, pouca gente vai saber quem é, eu sempre digo isso. É o Chola, meu amigo Marcos Chola, que na Jovem Pan faz miséria e na Gazeta também.
Tudo bom? Tudo bom, Marquinho? Como vai você? Prazer estar com você e, obviamente, aqui com tantos convidados diferentes e com esse formato novo de poder interagir além do nosso tema, Novo né? para você, né? Novo para mim, com Ah, então certeza. tá certo. Porque da outra vez Falha você ficava minha. encarando, Não, né? falha minha. Só levo você pro bate-papo, Ficava pô. encarando, né? Então, hoje, muito legal poder fazer um formato mais descontraído e poder interagir com todo mundo. Não, né? hoje é melhor porque você não me encara, você encara todo mundo. Pois é. Tem essa pequena barreira, né? Ô, Marco, Mas é muito bom como estar é que aqui. você classificaria hoje a evolução do jornalismo como um todo? Aí eu estou incluindo o jornalismo, o radialismo, eu estou incluindo tudo. Eu estou incluindo o novo jornalismo, que é o jornalismo de dados, o das redes sociais e por aí vai. Como é que você encara essa evolução ou não? Eu creio que o consumo da informação, Geraldo, ele foi se aprimorando ao longo do tempo graças ao perfil de quem consome a informação. Claro que a revolução digital, ela aproximou para o universo da comunicação um tipo de consumidor que ele é muito mais exigente e não aceita necessariamente alguns padrões. Quer mais informação, quer informação mais enxuta. Isso, de certa maneira, expôs, de algum modo, o próprio jornalismo tradicional. Tanto que as grandes redes hoje, eles vivem levando o furo dos veículos alternativos. Muito né? bem. Então, de certa Muito maneira, bem. é uma prova de que o consumidor ele quer outros caminhos e quer mais ousadia. É verdade. Você é uma pessoa que ousa, né? A partir do momento que você criou esse formato de programa e construiu essa linguagem, você rompeu com o que estava na TV tradicional. Então, já tem um perfil de público que consome também esse produto. Então, eu creio que a internet, associada ao processo de revolução digital, daqui a pouco está ali o companheiro para aprofundar mais isso. Eu creio que isso aproximou mais o leitor, o antigo telespectador, que não interagia para cobrar interatividade e mais conteúdo. Eu acho isso muito bom, porque você, por exemplo, aí eu provoco, sempre eu provoco. As pessoas diziam, o rádio vai acabar, chegou a televisão, o rádio se superou, o rádio superou todo mundo. O rádio está aí com uma interatividade existente até hoje. Verdade. Até hoje. Você fala com quem você quiser no mundo inteiro. Com quem eu quiser no mundo inteiro, pela rede e usando a rede como suporte. Exatamente. Porque as redes sociais, a partir do momento que passaram a divulgar qualquer coisa, elas também podem ser utilizadas para o jornalismo. E é o que nós fazemos lá. Simplesmente a gente transmite os nossos programas por meio das entrevistas, exatamente como está sendo gerado ao vivo e ficando gravada, arquivada na nossa página do Facebook. Eu interajo com o ouvinte tradicional, com o internauta que me acompanha pelos endereços, né, que nós temos e pela plataforma do Facebook. Então, isso me leva para uma dimensão diferenciada, como você estava colocando. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. É da voz que gosta? Ouve a voz. Ouve a voz. É da imagem? Veja a TV interativa e o conteúdo, lá. pronto. E o conteúdo. Resolvido Não é isso? o problema. Não é? Resolvido o problema. Isso é fantástico e muda as concepções. E tem uma agilidade. Fantástico. Quando chega nos noticiários das TVs, a gente comentava sobre isso, já era. Exatamente. Você já noticiou, os blogs já noticiaram, se estiverem atentos. Esse negócio de site, o cara acordar às 7 horas da manhã e você ainda está com o site do que tinha ontem à noite, não vale não. Dança. Tem que ter plantão. Inclusive, você assassina a ideia de site, que seria a ideia da agilidade. Né? Não é verdade? Verdade. Eu estou com uma outra grande figura aqui, todos são grandes figuras. Mas, propositadamente, eu estou começando pelos profissionais, porque eu quero que os estudantes comecem a absorver o que está sendo falado aqui e depois entrem com toda a corda, dando banho neles, Eu estou com o Ricardo Rodrigues, que coisa boa. Ricardo Rodrigues, que hoje é da Secretaria de Educação de Alagoas, um grande jornalista, é da Farol, da Cultura. É um senhor jornalista, uma formação maravilhosa feita em São Paulo. Olha, deixa para lá. Vamos em frente, que atrás tem gente. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Geraldo, Câmara, e a todos que nos assistem. Né? É interessante porque a gente aqui está mesclado. Né? Tem o pessoal com mais experiência, isso. Né? Com mais tempo de batente. Né? Deixa eu dar um aviso para o pessoal. Ok. O buffet mandou avisar que a comida não é cenográfica. Olha, eu estou comendo. Muito bem, eu já provei aqui, realmente não é, está ótimo aqui o petisco, né? Pois bem, Geraldo, olha, é um prazer realmente, inicialmente, estar aqui com vocês, né, com os estudantes, com profissionais que também já estão militando na área da mídia digital, né, e do jornalismo, né, e contente por
fazer parte aqui dessa mesa, né? E desse programa que você comanda com muita maestria. E dizer o seguinte, como o Marcos Rodrigues estava colocando aqui, que hoje a mídia é uma só, né? Ela engloba ao mesmo tempo o impresso, né? O rádio, que é a fala, né? A imagem, que é a TV, e, ao mesmo tempo, a internet, que une isso tudo, né? Então, e nem sabemos onde vamos chegar, né? de forma surpreendente, né? Isso tudo online, né? 24 horas por dia, o tempo todo, né? À disposição, né? Do ouvinte, do telespectador, do leitor, né? É verdade. Se você quer, por exemplo, o impresso, você pode pegar aquela notícia e mandar para a impressora, você tem o impresso. Não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. Você pode levar aquele texto para ser lido em qualquer local, poxa. Então, hoje, o que eu acho assim, que eu reputo da maior importância é o conteúdo. Conteúdo que é o diferencial de cada veículo. Porque notícia para os grandes jornais é como se fosse um produto, uma commodity. Todos têm que ter. Mas a notícia exclusiva, o furo de reportagem, a matéria investigativa, essa sim credencia o veículo como um veículo diferenciado. Não tenha dúvida. Bom, mas aí eu pergunto provoca uma reviravolta. Vou né? falar como velho, hein? Certo. Agora eu vou falar como velho. Mas um velho querendo sempre ter aquilo que nunca deixou de ser novo. É verdade. Eu adoro a internet, eu estou na internet todo dia, eu quero agilidade na notícia. Mas nada como depois você folhear um jornal. Você sentir o jornal na mão, folhear e você lê, e você vai para os artigos, para os conteúdos mais profundos. O que você acha? É verdade. Olha, sempre essa pergunta vem à tona porque muita gente dava o jornal como algo já fadado ao fechamento, Exatamente. ao fracasso, com a revolução que a internet provocou nos meios de comunicação. Mas, no entanto, os jornais se adaptaram muito bem a essa nova realidade, e hoje ele serve exatamente isso que você, né, mencionou. Ele serve como um complemento. A TV apresenta um lado da questão, o rádio repercute, a internet também, mas no outro dia você quer ler um comentário, um artigo, uma reportagem especial, ver as fotos daquele fato, uma charge, né, uma ilustração, tudo isso que o jornal traz, né, que é de forma diferenciada. Não tenha dúvida. O outro não dá. Não tenha dúvida. É difícil você levar o computador para você ler no banheiro, né, ali sentado. Mas eu no trono, confesso a né? vocês aqui, muito entre nós, que eu levo o celular. Eu levo. Pois é. Levo. Mas aí eu fico vendo os WhatsApps, acordo ter 42 WhatsApps só se for no banheiro, porque fora disso não dá para ver. Mas é complicado. A gente que é complicado. acostumado com jornal, que é leitor, quanto mais de jornal, a gente não pode passar numa banca sem dar uma lida, sem dar uma olhada, sem levar nada. É difícil, sabe? É verdade. Quando eu faço isso, que eu vou com a minha esposa passear ali pela orla, que eu entro numa banca daquela e não levo nada, ela olha assim para mim. Tem alguma coisa errada. Ela acha que eu estou doente, alguma coisa. Será que não é culpa, não é culpa de quem fez as manchetes, não? Vai ver que é. Talvez seja alguma coisa assim que você está meio inconformado com. Meu amigo, os veículos eu me lembro comprando. quando a gente fazia fechamento de jornal. Meu Deus, você esperava para o último minuto para dar a manchete final, não é não? Muitas vezes você tem que deixar o chefe sair do jornal, ir para casa para você mudar a manchete e colocar uma manchete que realmente não agrada ao chefe, mas, consequentemente, vai agradar os leitores, que é a parte mais importante. Deixa eu apresentar o nosso público. Apresentar não, porque ele já esteve aqui algumas vezes, mas eu tenho um prazer enorme em recebê-lo sempre, que é o Tiago Ávila. O Tiago Ávila, ele é da Secretaria de Planejamento e ele é especialista em transparência e dados públicos. Quer dizer, é o homem da informática, é o homem que está também nos ajudando a nós jornalistas como um todo, né, a facilitar a nossa vida em termos dessa tão famosa transparência que a gente espera que um dia seja total. Tiago, como vai você? Meu amigo Geraldo, é uma satisfação estar aqui pela quarta vez, aqui almoçando com a notícia. Como o Marcos falou, é um programa diferente. Vamos fazer um livro de ouro para você. Vai ser uma honra. Laureado aqui por tantos jornalistas, assim, parece que vocês adivinharam, porque eu não sou jornalista de formação, mas enquanto estudante de computação, na época da UFAL, falava aqui um pouco com o Marcos, caminhava muito lá pelas bandas do COIS,
temos algumas experiências aí no campo do jornalismo, enfim. Isso terminou me direcionando para essa minha paixão pela informação digital. Eu já trabalho com informação digital desde 1999, quase 20 anos de carreira, e especialmente tenho me aprofundado no campo dos dados públicos e hoje sobre o grande tema novo chamado ciência dos dados. Perfeito. É exatamente como conseguir extrair não só informações de credibilidade, como o Marcos bem falou, sobre o momento presente, mas também é um tipo de recurso que permite você fazer algumas previsões, algumas tendências. Eu diria que, de alguma forma, essa ciência dos dados ela está apontando aí o futuro de muitas carreiras. Mas enfatizando aqui algo que tanto o Ricardo quanto o Marcos falaram, a imprensa ela passa a ter um papel fundamental nessa revolução digital, principalmente porque, primeiro, o profissional de imprensa é um profissional que ele é talhado para gerar informação de credibilidade. Exatamente. Essa é uma coisa. E hoje em dia a informação digital ela trouxe uma overdose de informações falsas. Overdose eu gostei. Infelizmente. É verdade, é verdade. De informações falsas, certo? É verdade. Que isso gera um problema muito grande. Inclusive, próprias ferramentas como Facebook, Google, já têm desenvolvido ferramentas onde permite alertar o usuário se aquela informação é falsa. E não há meio mais seguro de ter uma informação confiável do que sabendo que eu tenho um jornalista do nível do Marco Tiolo assinando, do nível do Geraldo Câmara, e, com certeza, nossos jovens jornalistas aqui, que em breve... Nosso Ricardo, obviamente, a Ludmila. Ou seja, nada mais confiável do que ter uma informação digital com um jornalista ali assinando. Muito bem. A assinatura que dá a credibilidade, mas nem sempre é possível que tudo seja assinado. Nem sempre. Mas nós temos, eu acho que nós temos sites que podem ser confiáveis em relação a fontes de informação, não? Com certeza, Geraldo, mas eu não posso deixar de destacar que os sites são formados também por profissionais de comunicação, certo? E onde é que eu estou querendo chegar? Mesmo nesse cenário da revolução dos dados, o papel da comunicação, dos veículos de comunicação, é fundamental para que a população seja informada do que ela realmente precisa saber, da informação procedente. Tudo bem. E não que fique mergulhado em boatos. E aí a questão dos dados abertos, que é o que você hoje gerencia, por exemplo, no governo do Estado, não é isso? Facilita muito que essa informação seja uma informação com credibilidade? Sem sombra de dúvida, Geraldo, como nós já conversamos em outros programas, o dado aberto é mais do que a transparência. A transparência, eu até brincava, nós temos aqui uma porta de vidro onde eu consigo observar o que é que está aqui dentro. Isso. O dado aberto é você abrir essa porta e adentrar a porta, você trabalhar com aquele dado, Muito você bem. Realmente atestar se aquela transparência ela é verídica, como se Muito disse. bem. Aí eu pergunto a você, e você talvez saiba isso pelos acessos, ou não sei se já existem vias que nos mostrem de onde vêm esses acessos, mas as pessoas que trabalham profissionalmente com a comunicação e com o jornalismo, elas já acessam com tranquilidade os portais de transparência ou não? Com certeza, não é à toa que o próprio portal da transparência de Alagoas, o próprio portal de dados... Você pode pegar o microfone, pode falar. por favor. Não, pega o outro. Outra iniciativa interessante deles é que eles mandam as informações compiladas para praticamente todos os jornalistas. Exatamente. Eles Isso têm muito um meio, importante. né? Eles têm uma listagem de jornalistas e de pessoas, formadores de opinião, que eles mandam esses dados, né? E sempre atualizados, sempre que quando sai, eles enviam, e isso rende matérias e mais matérias. E não esquecendo, meu caro Ricardo né? e Tiago, que hoje existe a lei de acesso à informação, né? Que obriga que essas informações sejam acessíveis, o nome está dizendo, ao público de modo geral. Certo, Tiago? Sem sombra de dúvida, Geraldo. A gente tem de convir que a lei de acesso está fazendo 5 anos agora, dia 16 de maio. E é uma fonte de extrema credibilidade para que não só a imprensa, como todos os demais segmentos profissionais, possam fazer trabalhos baseados em dados. Muito bem. Seja de consultoria, pesquisa, dentre outros. Muito bem. É uma pena que algumas prefeituras ainda não cumpram né, a legislação em vigor, né? Não, mas olha, algumas, aí é outra história. algumas casas legislativas também não cumprem. Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa. Ser transparente ao extremo, né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque aí é o seguinte, existem 2 tipos de gestores públicos nas prefeituras. Aqueles que sabem e não mandam, e aqueles que realmente não sabem nada. São ignorantes funcionais, analfabetos funcionais, e que não são nem bem cercados.
Olha, a vivência que nós tivemos no Tribunal de Contas em relação a isso nos mostrou. A gente dava cursos de capacitação e qualificação para os prefeitos de graça, mandando todo mundo para lá e eles não se alistavam para isso. Não queriam aprender, não interessava aprender. Bom, é lamentável, porque isso é que diferencia um político do outro, é a questão da transparência. Hoje em dia, porque não basta ser honesto, tem que ser honesto e também ter cuidado para não deixar que os outros, né, não sejam desonestos. Exatamente. Porque prejudica a imagem do administrador. Verdade. Se ele tem um auxiliar envolvido em alguma falcatrua. Né? Daqui a pouco eu volto para o Tiago. Agora eu vou começar a apresentar os estudantes de jornalismo que estão à frente de uma agência chamada Agência Tatu. Estudante de jornalismo, não é isso? Micaele, vamos lá. Micaele Moraes. Como vai você, Micaele? Geraldo, boa tarde. Estou bem, obrigada. E eu agradeço aqui o convite de vocês, da Ludmila, por ter nos convidado. Bem pertinho, não vira a boquinha. E agradecer por estar aqui na companhia de todas as pessoas qualificadas, de jornalistas, o Tiago também, que é uma pessoa que trabalha bastante nessa área que a gente está começando a atuar agora, que é dos dados abertos. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, até antes de continuar no tema. Uma das maiores alegrias que eu tenho é botar jovens ao nosso redor. A minha vida toda eu fiz questão de poder contribuir com alguma coisa com os jovens, porque os jovens sempre contribuíram conosco, nós os mais velhos. Vocês nos ensinam demais, demais da conta. Por exemplo, você, um dos temas seus é o Portal da Transparência, do qual nós falávamos aqui. Isso. Certo? O que é que você acha que está faltando nesse momento para que o Portal da Transparência, na sua visão de quem está começando a vida de jornalismo, qual é? Para o jornalista, eu acho que a gente ainda encontra algumas dificuldades. Na verdade, a gente faz as solicitações muito pelo portal EUESIC, que ele você solicita a informação e os servidores respondem para a gente. A gente escolhe o órgão que a gente quer solicitar e aí eles respondem. Algumas vezes, não aqui, mas eu acho que a gente teve experiência. O Lucas pode falar melhor sobre isso. Ele teve uma experiência no nível nacional, federal, que o pessoal meio que dificulta, às vezes. A gente pede uma coisa e eles respondem outra, ou não respondem no formato que a gente pediu. Bom, mas aí é um trabalho humano. Isso. É o servidor que não responde. Não, isso é. É verdade? Isso. Bom, agora aquilo que já está definitivamente colocado ali, tem servido de material para vocês? Tem, sim. A gente tem muito que ressaltar, principalmente da plataforma do Estado. A gente encontrou da Prefeitura de Maceió nesses últimos dias. Mas, assim, todas as demandas que a gente tem solicitado, eles respondem dentro do prazo. E tem um período de recurso, mas se a gente tem pede um recurso, recorre, eles respondem. E, assim, está dando para a gente solicitar e eles responderem. Até que ponto esses portais vão ao encontro da criatividade de vocês como jornalistas, ou futuros jornalistas? Assim, a gente tenta pensar nas pautas que a gente acha interessante, que podem render dados interessantes e solicita. E aí a gente usa esses dados tanto para estruturá-los, a gente estrutura eles, pensa como eles podem ser apresentados para o público de forma mais clara, de forma mais interessante. E aí a gente constrói gráficos, tanto estáticos quanto interativos, porque a internet permite isso, que a gente faça isso. Hoje em dia tem muita plataforma online que a gente pode criar gráficos interativos, o público pode interagir com aquilo. Então, é uma aliança muito boa entre essas ferramentas e esses dados que estão ali disponíveis para a gente. Isso é muito bom? Ajuda vocês? Muito. Muito bem. Em que período você está? Eu estou no último, no oitavo período. Está no último, muito bem. Então, nesse último, você já escolheu qual vai ser o seu TCC? Não, eu estou fazendo uma revista. Não tem muito... Essa questão da agência, a gente começou há pouco tempo. Então, já tinha pensado, ao sexto semestre, fazer uma revista. Você está editando? Fazendo uma revista editada por você. Isso. Editorada... Porque eu gosto muito da parte do design também, que tem a ver com a visualização dos dados. Eu acho maravilhoso que você faça isso, porque não tem coisa mais gostosa de você criar um filho. Criamos 3 lá no tribunal, né? 3 filhos. As revistas viram filhos da gente. Filhos da gente. É verdade. É um negócio assim fantástico. Parabéns pela escolha. E a minha revista vai ser... Filhos Rebeldes. Cuidado com o microfone.
E eu tenho muito interesse também pela parte de jornalismo científico. E aí eu fiz a minha revista. Calma, pra daqui a jornalismo pouco eu chego científico. lá. Eu volto para você. Nós temos 3 blocos. Deixa eu ver se eu consigo apresentar todos Pode apresentar. no primeiro bloco. Não, eu vou mudar. Vou para o Lucas. Vamos para um estudante. O Lucas também é da agência Tatu. Né? Vocês fundaram essa agência como estudantes, foi? Isso. A agência, primeiramente, agradeço aqui a oportunidade, né, de estar apresentando esse projeto nosso. E essa agência surgiu justamente no meu projeto de TCC. Eu, em 2015, participei de um curso de jornalismo de dados, era uma instituição dos Estados Unidos que estava fazendo um curso em português, e aí pessoas do Brasil inteiro participou desse curso aqui, e aí foi onde eu descobri o jornalismo de dados. Não sabia dessa área, mas eu gostava dos números e gostava do jornalismo. Então, foi uma área que aliou essas duas coisas. E aí eu me aventurei, o curso tinha 5 semanas, e eles, no decorrer do curso, eles orientavam, olha, desenvolva um trabalho, uma reportagem com esses elementos que a gente está apresentando, que a gente está ensinando. E aí eu fiz esse curso. Você também está no último? Estou no 7º período, no último ano, quase já estou finalizando. E aí, a partir desse curso, eu tive uma oportunidade muito bacana, que eu fui para São Paulo, conheci pessoas que já trabalhavam no jornalismo de dados, do Estadão, da Globo, enfim, né? E aí eu disse, não, eu vou seguir nessa área, e pensei, de fato, fazer meu TCC sobre o jornalismo de dados. Você já pensou em fazer uma bela reportagem sobre jornalismo de dados? Sim, eu já fiz. É engraçado, a gente tem o jornalismo de dados como ferramenta, mas eu nunca vi ninguém fazer uma boa reportagem sobre o assunto. Apresentar, não é, Marcos Chola? Ainda tem essa barreira ainda muito grande aqui, como a gente conversava, os jornalistas ainda desconhecem desse potencial que eles podem desenvolver, tem as ferramentas gratuitas disponíveis, tem os dados, né, os portais de transparência estão aí, com os dados ativos, vocês podem solicitar, mas ainda desconhece. Então, seria muito interessante fazer algo nesse sentido também. Não é verdade? Estou desafiando a agência Tatu a fazer. Isso. E se quiser fazer sob a forma de TV, eu tenho certeza que eu mostro aqui. Se quiser fazer sob a forma de rádio, eu tenho certeza que o Marco Chola mostra também. Mas porque justamente, é uma coisa que ajuda a todos nós. A agência é isso, é para disseminar um pouco dessa área, tanto para quem está se formando, para o estudante, claro, quanto para o profissional, para eles conhecerem. Então, na nossa agência, a gente descreve bem o que é a proposta da agência, o que é dados abertos, o que é a lei da transparência. Então, com essa agência, a gente consegue mostrar um pouco desse potencial aqui no Estado, né? Bom, deixa eu pedir licença para ir até os nossos comerciais, e aí, na volta, a gente vai apresentar as que não foram apresentadas ainda. Vamos voltar para os nossos amigos. Vamos começar a enrolar todos os temas aqui no segundo bloco, que é o bloco do almoço, que todo mundo já deve estar... E ninguém foi muito no coisa, não está tão gostoso. Está gostoso. Para me pegar de boca cheia, né? Ah, tudo bem, não tem problema não. Olha, eu queria lembrar a vocês de um negócio interessantíssimo que vocês têm acompanhado aqui no nosso programa, que é o Large Steel Frame, que é a estrutura de aço leve com que se constroem agora as residências maravilhosas com isso, porque é uma construção limpa, não tem nada a ver com a alvenaria, mas tem a mesma durabilidade da construção em alvenaria. E está sendo usada muito no serviço público, principalmente no sul do país, chegando agora pelas mãos do engenheiro Eurico Tenório, o telefone dele está aí para explicações, no que diz respeito a UPAs, UPS, aquelas unidades de saúde que estão sendo construídas lá. Para aqui é maravilhoso que você pode construir uma de menor porte num município de menor porte. Existe verba do Ministério da Saúde para isso e apoio, aprovação da Caixa Econômica Federal. Para o público, para o privado também. Então, é bom que vocês conheçam. Mas o detalhe mais importante, 50% a menos no tempo de construção e 10% a menos no custo final. Puxa, vale a pena. É só não querer fazer superfaturamento. A Ecoprime lava o seu carro com meio litro de água, ela entrega novinho em folha, ali na Deputado Zé Lage, logo depois do Palácio. A Algás tem uma loja que não vende nada, não vende nada. É isso mesmo que você está ouvindo, você já sabe. Ali na Espaço Estela Maris. Não é? Hein? Passeio Estela Maris, não é? Mas sem espaço você não passeia. Com espaço você passeia. Então dá do mesmo, Passeio Estela Maris. Pronto. É uma loja que não vende nada.
mas ensina você tudo sobre o gás encanado, o gás natural, que todo mundo pensa que é só para botar no veículo ou para acender o fogão. Não é. Lá tem até um ofurô movido a gás, iluminação movida a gás, e por aí vai. Chuveiro. O buffet Taça de Cristal, que você já sabe. A Bodega do Sertão, onde a gente faz o nosso bate-papo de 15 em 15 dias. E de 15 em 15 dias, alternadamente, o filé do Zezé. A bodega é um ícone da gastronomia nordestina, meu Deus do céu. E o filé do Zezé, 32 anos do mesmo filé. É uma coisa sensacional, com outras coisas que tem por lá que vale a pena. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30 e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito, ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Aí voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Agora vamos começar a servir o almoço, que também não é, né, cenográfico, é para comer mesmo, sem problema algum. Ô Marcos, me diga uma coisa. Esse primeiro bloco aí, onde a gente começou a ouvir os estudantes, como é que você vê essa integração, hein? Eu acho fantástico. Eu concordo com você com a ideia de que a gente tem que estar sempre interagindo com o novo, né, com quem pensa novo. Não é? O Lucas acabou trazendo uma informação que foi um curso que do curso influenciou o que pode ser a carreira dele a partir de agora, Exatamente. ou pelo menos o primeiro passo. Então, isso é uma prova de ousadia, Não né? tenha dúvida. A gente, quando está na faculdade, são muitas as ideias. Você encontrar uma para você se apegar é difícil. Por exemplo, eu sempre quis fazer rádio, só que eu percebi que o meu curso era muito focado para o impresso e para a TV. Ele Perfeito. saltava essa etapa saltava do o rádio. Então, eu tive que criar um caminho que passasse pelo rádio para poder dar visibilidade ao meu desejo, para hoje no mercado eu conseguir fazer o meu trabalho. É. A gente conseguiu montar uma rádio a partir de um trabalho que fizemos com os estudantes de medicina, utilizamos os equipamentos que eles usavam naquele projeto, que eles no encontro, para transformar numa rádio que era laboratório dos estudantes e que, posteriormente, quando eu me tornei professor, durante uma temporada, serviu de espelho para dar aula também. Muito então, bom. o tempo todo eu tive que construir isso, como eles estão fazendo. Então, eu acho que essa interatividade é muito boa. O universitário de jornalismo e de
de jornalismo, de um modo geral, ele tem que ser prático. Tem que ser A ousado. aula tem que ser prática, Isso, não exatamente. pode ser só aula teórica. Teórica, é não verdade. é verdade? Verdade. Tem que aprender a pensar. Para pensar. Essa etapa é importante. E outra coisa importante que eu queria levantar aqui, gente, queria mesmo, que é a questão do português. Verdade. Pelo amor de Deus, você abre um jornal Verdade. daqui de Alagoas, de qualquer lugar, mas daqui de Alagoas principalmente, e o que tem de erro de português é um negócio muito sério. Verdade. O emprego, por exemplo, eu vou lembrar de o emprego do verbo dar. Ele não fala ele dá com acento, ele fala ele dar. Pelo amor de Deus, eu não posso, eu tenho... Lógico. Pega o microfone, meu amigo. Pega o microfone. É verdade. Sem microfone não vai. Tem que ver o verbo. Lógico. Né? O tempo do verbo para Exatamente. poder conjugá-lo corretamente. Claro, né? É verdade. Isso a gente... Se você vai dar, tudo bem. gente sente- Agora, a gente você dar, Isso a gente percebe, sabe, Geraldo, porque eu não estudei jornalismo aqui em Alagoas, Perfeito, aqui em Maceió, exatamente. na UFAL. Eu fiz jornalismo em São Paulo, Isso. né? Então eu não conhecia a Universidade Federal aqui como ex-aluno ou como aluno, Isso. né? Vim conhecê-la já como professor substituto, Muito né? bem. E, logicamente, né, eu fiquei assim, a gente se depara com isso quando a gente pega os trabalhos para Exatamente, corrigir, perfeito. nas provas que a gente vê Exatamente. que tem alunos que ainda sentem uma falta muito grande do bom português, que português. seria a nossa base para a gente entrar eu acho- é uma dificuldade no de ensino leitura. superior, né? É uma Que já dificuldade vem de de leitura. antes. falta de leitura. Os Isso meus vem- professores, vem de eles antes. ensinavam isso. Se você lê 4 livros por ano, não é 4 livros por ano, perdão, 3 livros por ano, ao final do curso, pelo menos no mínimo, você vai ter lido 12 livros. Então, isso era o mínimo. Então, essa falta de leitura faz com que as pessoas não tenha dúvida. renovem o seu Não tenha vocabulário. dúvida. E isso cria uma pobreza Pois é. vocabular que a gente vê na internet Exatamente. também. Bom, E mas refletida isso nesse foi só detalhe. para dar um conselho aos nossos estudantes de jornalismo de um modo geral, não é isso? Que, independente da prática, essa prática que a gente acha muito importante, fundamental, que também não esqueça da língua pátria, né? Da língua mãe, né? Tem que unir a prática, unir a teoria, a tem que teoria. ler muito, Exatamente. gostar de ler, Isso. porque isso vai aumentar o tenha vocabulário, dúvida. vai facilitar na hora de escrever corretamente, isso é quase que uma obrigação para o bom jornalista. Olha, o nome dela é Graziela Franca. Ela também é da agência Tatu, estudante de jornalismo. Deste tamaninho, e dizem que as pequenininhas é que são as grandes, e o negócio é sério. Tudo bem, Graziela? Tudo bom, Como vai Geraldo? você? Boa tarde a todos. Vou muito bem. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço em nome da agência Tatu também. Que coisa boa você estar conosco aqui, viu? Muito obrigada. Até porque você me entra aqui com um tema que vai provocar todo mundo. O tema dela é o contexto político brasileiro. Então, E você ouviu Você está em que período? 7º período. 7º, também terminando. Isso. O seu TCC vai ser em cima desse assunto? Vai ser, por Vai incrível ser. que pareça, Muito bem. envolvendo jornalismo de dados num contexto político, né? Muito aqui bem. do estado de Alagoas. Muito bem. Então, o meu projeto de TCC ele é voltado para os dados da Assembleia Legislativa aqui do estado. Meu projeto vai ser voltado nisso, não sei se depois eu vou mudar para algum outro tema, mas vai ficar nessa área do jornalismo Por que de você dados e escolheu da política. exatamente isso em cima da Assembleia Legislativa do Estado? Porque há um ano atrás, mais ou menos, Lucas e eu, nós desenvolvemos um artigo acadêmico com dados do Congresso Nacional, Certo. da Câmara dos Deputados, na verdade, e foi algo que despertou meu interesse, né? Eu sempre tive interesse por essa área política e pelos dados que surgiu nesse mesmo curso que o Lucas fez. Nós fizemos esse curso na mesma época e, junto a esse trabalho, surgiu esse interesse em fazer o meu pré-projeto, meu projeto do TCC. Olha, não falando mexa com o disso. microfone, não, deixa assim. Isso. Certo. Não, é porque o rapazinho lá já está reclamando lá. Tá É bom. porque ele disse que sua voz é bonita, ele quer ouvir clara e límpida, então pede para você não ficar mexendo a cabeça do lado e do outro. Se mexer, mexa com o microfone junto. Tá Pronto. ok. Tá bom? Tá bom. Bom, aí eu te pergunto, qual é a sua visão? Porque você não fala em Assembleia Legislativa aqui.
Você fala no contexto político brasileiro como um todo, não é isso? Qual é a sua visão hoje desse contexto que nós vivemos aí, só Deus sabe como? Então, eu vou falar um pouco trazendo para essa realidade do jornalismo de dados, né? Eu acredito que essa área do jornalismo, ela contribui bastante para esse momento político que a gente vive. Fiquem à vontade, por favor. Na verdade, descobertas de muitas coisas que acontecem no cenário nacional e que o jornalismo de dados e que essa questão da transparência, das leis de transparência, dos portais de transparência, que eles trazem à tona muita coisa e trazem também esse conhecimento, né? De muitas informações financeiras, jurídicas, que a população não tinha acesso antes e que agora tem, e de uma maneira mais fácil, porque é uma lei, né? Existe essa lei que obriga, vamos dizer, os órgãos que Muito bem, que mas vamos tragam fingir que nós estamos numa prática aqui de aula, certo? E que vai se transformar numa realidade. E aí eu pergunto a você, enquanto estudante deste assunto, não só os dados, mas como você transformaria isso numa reportagem que realmente mexesse com a cabeça do público? Então, são muitos aspectos, né, que a gente poderia explorar. Vamos lá, né? então vamos lá, vamos ouvir você. Então, eu acho que explorar essa questão de com que gasta, com que os políticos gastam, né? Se eles gastam realmente com o povo, com benefícios para o povo. Então, eu acho que é uma questão interessante. Ou se eles gastam com divulgação do próprio trabalho, ou se tem ali um funcionário com uma função que talvez o salário não corresponda àquilo. Então, dá para investir em diversos aspectos, né? E eu acho que investigar, analisar essa questão dos gastos públicos é algo muito interessante, não só para o jornalista, mas para todo cidadão. Não é um poço sem fundo? Pode ser, mas é bem interessante, tem muitos aspectos a serem explorados. O Tiago Ávila quer entrar nessa história. Sem dúvida. A Graziela tocou num tema espetacular. Eu acho que ela já deve ter ouvido falar de um projeto muito importante, Geraldo, que é chamado Operação Serenata de Amor. Ou seja, o que é isso? Na verdade, um grupo de pesquisadores, jornalistas, cientistas da computação criaram um projeto baseado numa ferramenta computacional que ela fica analisando exatamente os dados abertos sobre as verbas de gabinete dos deputados federais. E esse projeto já descobriu, primeiramente, muita aplicação do dinheiro público em coisas que não deveriam ser aplicadas, por exemplo, compra de preservativos, gasto de R$800 em 13... Não, mas aí é controle da natalidade. Aí é interpretações, né? Compra de cerveja, coisas do tipo. Mas o fato é que os dados abertos permitem hoje que a atuação do agente público e do poder público esteja sob escrutínio o tempo todo, e isso, obviamente, que também gera pauta jornalística. Claro. Eu confesso, fico curioso em saber o que é que a Graziela vai, talvez, identificar aí nesse estudo da Assembleia Legislativa, e eu não me restringo somente a Alagoas, porque o que é que acontece? Somente os órgãos públicos estavam acostumados à era pré-lei de acesso à informação, onde não havia essa transparência toda, e muitas vezes não havia um cuidado com a aplicação do gasto público. Só que agora essa chave mudou, e, sem sombra de dúvida, quem não aplicava o recurso público da forma que tem que ser aplicado vai ter que dar esclarecimentos, e a imprensa tem um papel fundamental nisso. Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas por acaso hoje eu li que um deputado federal está custando 3,5 milhões, mais ou menos, ao ano ao erário público, é isso? Se não tiver na lista... Ó, o microfone. Se não tiver na lista da Odebrecht. Né? Não, aí é outra história. Não, eu estou falando porque em coisas se diretas. tiver, o custo deve ser, com certeza, bem maior do que isso. É um negócio muito sério, né? É muito sério. E isso acontece no âmbito federal, estadual e municipal. Muito bem. Nós temos prefeitos aqui, Geraldo, que de município do interior de Alagoas, município, por sinal, muito pobre, cujo salário do prefeito é maior do que o salário do prefeito de São Paulo, da capital do país, do estado de São Paulo, né, que é uma metrópole, né, e com muito mais demandas do que uma cidadezinha no interior de Alagoas, que o prefeito tem um salário maior do que o prefeito de São Paulo. É verdade. Aqui, não é brincadeira. Quem for computar os dados que os meninos aqui da agência Tatu perseguem, vão perceber isso aí, porque
é facilmente identificável porque está nos anais dos municípios, e ele vai ver quanto cada prefeito de cada município recebe, e tem alguns municípios aqui de Alagoas que pagam ao prefeito salários maiores do que o prefeito de São Paulo, né, a capital do estado de São Paulo, recebe atualmente. Geraldo, Fala, Lucas, isso é importante, você foi tocado aí. Vamos eu lá. só quero comentar que nesse trabalho que eu fiz com a Graziella, que a gente analisou o que foi que os deputados federais daqui de Alagoas e do Brasil inteiro utilizaram da verba indenizatória. Por exemplo, a gente conseguiu identificar algumas coisas bem interessantes. Que teve um deputado federal daqui, do estado, que ele, num dia só, utilizou, eu acho que foi 8 passagens de ida e volta para Brasília. Então, porque ele conseguiu, foi. Aqui em Alagoas não tem nem 8 voos disponíveis para ir para Brasília. Você está mal informado. A NASA botou um posto em Brasília, está vindo de foguete. Então, a partir desses dados, a gente conseguiu identificar essas coisas e outras pistas, né? Por exemplo, gastaram com gasolina o que dava para ir durante o mês, o que dava para ir para Brasília e de volta, tipo, 30 viagens, entendeu? Então, será que eles consumiram, de fato, aquela gasolina toda ali? Então, esses dados podem dar subsídio para não só o jornalista, mas também o cidadão consiga tirar informações relevantes. Teve um caso que passou por mim, que eu vi lá no meu bairro um outdoor bem grande e tal, com um motor, enfim, uma coisa bem diferente. Então, me chamou a atenção quanto o governo tinha gastado naquele outdoor. E aí eu fui na lei de acesso daqui do estado de Alagoas e solicitei. Eu quero saber quanto foi gasto naquele outdoor, especifiquei lá, e aí veio o retorno, a resposta do valor. Foram incríveis 38 mil gastos em um só outdoor. Um outdoor? Em um outdoor. Isso eu fiz como um cidadão comum, fazendo a solicitação. Então, isso dá abertura para que não só o jornalista vá em busca dessa informação, mas que o cidadão também tenha isso como um mecanismo de checagem, de verificar. Mas, Lucas, veja bem, o grande problema, isso aí é um tema também para ser discutido aqui entre os mais antigos, não vou chamar de mais velhos, de jeito algum. Não, porque senão recai em cima de mim ou mais. Né? Aí vem de decano para cima de mim. Esse negócio de decano não dá certo, não. Mas veja bem, o problema é que o cidadão brasileiro não foi acostumado a fazer isso. Ele ainda não tem a percepção de que quem manda é ele, de que ele pode saber de tudo. Ele não precisa ficar pedir informação, receber informação só pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais só não. Ele pode ir lá e saber. Não é, Micaela? Justamente, era isso que eu ia falar. A gente até tem um questionamento na academia, que a gente está numa sociedade da informação, que a gente tem muita informação disponível, mas, ao mesmo tempo, será que é uma sociedade do conhecimento? Será que essas informações elas estão sendo absorvidas pelas pessoas e as pessoas estão interessadas em conhecer o que é que essas informações representam? Porque, assim, para o Lucas, ele estava já habituado mais com essa questão dos dados, já sabia como funcionava o portal. Para ele foi mais fácil entrar lá e solicitar. Ele sabia que ele tinha essa possibilidade de solicitar pela lei. Mas muita gente não sabe disso, não tem esse conhecimento. Aí eu pergunto uma coisa a você. Você e eu me incluo, nós que trabalhamos em comunicação, nós todos, que temos os veículos na mão. Não é chegada a hora da gente começar a ensinar o cidadão o que ele deve fazer, hein, Marco Tchola? Olha, eu acho que é por aí. Isso que vocês estão trazendo é um dado muito importante. Essa ousadia do Lucas, né, de ter ido em busca de algo que chamou a atenção na rua e mostrar que, por estar na rua, era público e, por ser público, tinha que ter uma prestação e uma informação, foi muito bom. Eu penso duas coisas. A primeira é que a gente viveu a revolução digital. Perfeito. A segunda é que a gente vai ter que ter agora uma revolução educacional. Muito bem. E ela passa por compreender que o computador e os veículos de interatividade não são apenas para falar bobagem. O WhatsApp é uma grande ferramenta, ele pode ser uma mensagem de áudio de um crime acontecendo, de uma notícia no local, mas muita gente usa para bobagem. Não tenha dúvida. Reproduzindo informações antigas e velhas, né? Velhas no sentido de que está fora de uso mesmo. Então, isso que eles colocam é uma lição para nós, que já viemos da geração que lia no papel e agora tem acesso e velocidade e bancos de dados para checar, para ensinar realmente as pessoas. Não tenha dúvida. O problema, Geraldo, é que durante muitos anos o jornalismo ele ficou no intervalo do entretenimento.
É comum no interior do estado, em outros estados, na hora do jornal, a pessoa ir para a porta, conversar com o vizinho para voltar para a novela das 9. E a novela passou a ocupar um espaço maior do que o jornalismo. Verdade. Quando veio a Revolução Digital, esse mesmo público que educou os filhos a não ter consumo de informação com qualidade é o mesmo público que hoje lança a mão das redes sociais para reproduzir informações falsas, mentirosas e muitas vezes idiota. Então está na nossa hora. As de pessoas, começarmos a fazer essa eu não vou revolução fazer cultural. propaganda dessa casa de confinamento, porque eu acho uma idiotice, mas completou tantos anos, né, 17 anos, fazendo um mesmo formato. As pessoas, de acordo com os números, que eu também não sei se são verdadeiros, porque não tem auditoria, não tem portal da transparência, mas me disseram que 2 milhões de pessoas pegaram um telefone para votar. Esse mesmo 2 milhões de pessoas não são os mesmos que acessam os grandes veículos de informação, Claro que não. nem as agências de bancos de dados. Se você for no site do governo estadual e federal, talvez o federal seja um pouco mais, tem um volume de acesso de 500 mil. 500 mil, às vezes, por mês, em 6 meses, em um semestre. E uma TV provoca, para um programa de confinamento, 2 milhões de pessoas 2 milhões? apagarem do seu telefone. E tem pessoas que pagaram Meu amigo, R$600. Me perdoe, nesse último de confinamento que houve agora aí, a votação final foi 57 milhões de pessoas. Então, quer dizer... É brincadeira, a gente não votando num dia e pagando. E pagando. E pagando, E o que é pagando. pior. Então, quer dizer, a gente está falando de uma informação gratuita que pode mudar a vida do cidadão, que tem a ver com o dinheiro que saiu do bolso dele, do imposto dele, e não é checado. Deixa eu perguntar ao meu querido Ricardo, e depois a você também, e depois eu vou para você, volto para você, sem dúvida. Que país é este? É quase o país é o país do faz de conta, né? Faz de conta. Da enganação, né? Do Pinóquio, né? O sujeito Exatamente. rouba, desvia dinheiro, fica comprovado, provas robustas, né? Tudo vem à tona, as delações, os detalhes, as comprovações, os extratos, dinheiro na conta, tudo. Mas o cara ele não assume que errou, nem que participou de falcatrua nenhuma. Ele nega. Aí eu pergunto a você, meu Deus, se eu ainda tivesse com uma outra televisão na mão, porque eu vou fazer uma proposta agora aqui, é fantástica. Eu acho o seguinte, uma agência tatu como essa que está aí, com cabeças maravilhosas, não seriam eles os precursores de um programa que começasse a dizer cultura para o povo. Não, olha, o videogame tal funciona assim, não isso, mas explicar isso que a gente conversou aqui agora. É importantíssimo. Eu reputo aí a iniciativa dos meninos aí da agência Tatu como muito importante, né? E pelos os estados do nosso Brasil, tem muita iniciativa nesse mesmo estilo, né? Tem os observatórios da imprensa, tem os portais alternativos, né? Os blogs, os sites que analisam as contas governamentais e destrincham, sabe, Geraldo, que o mais importante do trabalho dele é porque o número está ali, está dizendo quanto foi para aquilo, mas não dá os detalhes, vão atrás do Muito detalhe bem, então, aí e vão destrinchar para passar isso para o grande público. Pronto, aí você entra onde eu queria. Por exemplo, um programa de televisão onde os números não fossem realmente o grande atrativo, mas a decifração dos números para as pessoas. Isso mastigar. Isso, explicar, olha, isso aqui quer dizer o seguinte, que fulano que podia ter gasto só tanto, gastou tanto. Infelizmente, a gente lida com a grande mídia, digamos assim, né, que presta, muitas vezes, um desserviço à população quando ela deturpa determinados dados, determinadas informações. Exato. Nós temos agora 2 assuntos que estão no dia a dia aí, que é a Previdência, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Isso. Essa reforma da Previdência é incrível como a gente vê na televisão justificativas assim, forjadas, né, para dar a entender ao brasileiro que existe um rombo, e esse rombo justificaria, né, o sacrifício, a mudança, a reforma da Previdência, ela vem para impor ainda mais sacrifício ao povo brasileiro, que tem toda uma dificuldade de se aposentar, de conseguir uma renda. E ela vem para piorar. Eu fiz um bate-papo semana passada, eu acho que já foi para o ar. Gravei com uma das pessoas que são experts no assunto Previdência. E ele me dizia o seguinte,
Bastava que o governo tivesse força suficiente, moral e sei lá o quê, para cobrar das grandes empresas e grandes fortunas 3 trilhões que devem da Previdência. E não precisaria de reforma. Não precisaria de reforma nenhuma. Bastava isso. E outra, pelo amor de Deus. É um engodo. E é triste a gente ver colegas nossos, jornalistas, comentaristas de programas de alta audiência da Rede Globo de televisão, comentarista econômico que vai defender a reforma dizendo que existe um déficit, quando ninguém comprova, nem os órgãos oficiais. Veja a propaganda do governo. A OAB Nacional... Podia dizer o seguinte: nós temos que fazer uma reforma da Previdência porque os ladrões não pagaram o que levaram. Isso, aí era melhor dizer a verdade. Não é? É melhor dizer a verdade. Lu Matos é o nome dela. Pega o microfone. Infelizmente... Rapidinho, tudo bem? Infelizmente, eles não dizem a verdade. Tudo bem, Geraldo? A Lu Boa tarde. está me auxiliando numa série de coisas na produção desse programa, numa produção comercial também, e está montando um esquema de redes sociais para mim. A importância das redes sociais, Lu Matos, como vai você? Tudo bem. A importância das Boa redes tarde sociais, a disso tudo que se todos. falou aqui por enquanto. Então, a rede social ela vem tanto para entreter quanto para informar. E ela trabalha com marketing, ela trabalha com jornalismo. Dentro dela é possível atuar em todos os campos da comunicação. E é um lugar onde todas as pessoas estão. O Facebook... Muito bem, então veja bem, esse último assunto que foi aqui, a utilização dos dados de uma maneira mais cultural, mais educacional, para chegar ao grande público de um modo geral, é possível transformar isso tudo através das redes sociais? Sim, lá é um Jura? canal aberto de informação. Jura? E a gente pode puxar essa informação que, no caso, o Lucas falou, que ele buscou como uma pessoa comum. O jornalista pode buscar essa informação e trazer para a rede social. Sim, mas o importante que nós estamos buscando agora já é diferente. O jornalismo é capaz de interpretar. A pessoa comum não é. A gente precisa levar a cultura simples da interpretação de dados e fazer com que o público, de um modo geral, tenha interesse em conhecer os dados. É isso? Espera até depois dos comerciais para responder. Tá certo? Senão aquele rapazinho ali começa a me matar. Nunca vi uma coisa igual. Mas vamos lá, não tem nada não. Vai ser super rápido. Pega o telefone, liga para o Eurico Tenório, que é o engenheiro da Steel, Larry Steel Frame, e fica sabendo como é essa construção limpa, verde, bonita, etc., que é com 50% a menos de tempo que você constrói, lindo e com a mesma durabilidade da construção convencional. Liga para você saber, com os custos todos abaixo. Vai lá, passa lá na lojinha da Algás também, que você já sabe que é no Passeio Estela Maris, para aprender para que serve o gás natural, hoje chamado de gás encanado. Lava seu carro com meio litro de água, ele vai sair mais limpo do que se tivesse usado 200 litros de água. Na Ecoprime, a loja que está ali, logo depois do Palato, na Deputado Zelagem. O buffet Taça de Cristal está até aqui de datas. Você corra, porque senão você não vai ter uma data disponível do buffet Taça de Cristal aqui em Maceió. Arapiraca nem se fala. Bodega do Sertão, meu Deus, eu entro, eu me sinto no sertão. E o filé do Zezé, quando eu entro, que eu como logo as minhas ostras vivas, cultivadas, ou seja, com garantia de que você vai comer uma ostra e não vai ter aquele famoso piripiri, é sensacional. É lá, no filé do Zezé. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet,
Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Voltamos ao nosso bate-papo com Geraldo Câmara, gente. Não, mentira. Você está vendo como eu gosto de mentir? É só para lembrar a vocês que de segunda a sexta você tem o nosso bate-papo ao meio-dia, às 19h30 e às 0h, no nosso canal 25 da NET, ou através do aplicativo TV Mar, que você baixa tranquilamente no seu Android, não tem problema nenhum, ok? Então assista o nosso bate-papo de segunda a sexta. Esse aqui, sábado e domingo, meio-dia e meia-noite. Meio-dia e também pelo aplicativo. Em breve, além do YouTube, que a TV Mar de vez em quando coloca no ar, nós vamos ter o nosso YouTube, que vai colocar os nossos programas ali. Não é, Lu? Pega o microfone, que era você que estava falando. Não é, Lu? Isso. Vamos ter tudo no YouTube? Tudinho. Como manda o figurino? Então. Além dos sites, estaremos do site. A gente está no site da TV Não, Mar. não, vamos ter o nosso. Sim. E Facebook e YouTube. Fanpage. Isso. No fanpage Facebook. no Facebook. Tudo como manda o figurino. Isso. A gente discute aqui, não faz em causa própria, tem que fazer, não é? Vender o produto aqui. Tem que vender o produto, não é, Lu? Isso. Mas o que eu dizia era o seguinte. Perfeito, que o público tem que entrar, tem que receber essas informações de dados. Agora, o que eu acho que falta é ensinar a esse público como fazer o acesso e como utilizar esses dados, como interpretar esses dados. É isso que eu acho que falta. Se já estão todos lá no Facebook e a comunicação daí fica mais fácil, já pode ser conteúdo, como o Ricardo mesmo falou. A rede social trouxe esse termo, né, novo, que é conteúdo. Perfeito. O Tiago falou sobre os jornalistas que precisam, né, estar em cima da informação correta. São os curadores, né, a curadoria de conteúdo. Então, isso é conteúdo também, colocar essa informação de uma forma mais fácil, para que quem acessa entenda e absorva. Perfeitamente. É isso que eu acho que falta. Fala, Graciela. Graziela. Isso. E é algo que a gente se preocupa muito, tanto como cidadão, quanto futuros jornalistas, né? É com essa questão da interpretação desses dados. Exatamente. Por isso que a gente resolveu fundar a agência Tatu, não deixar ali só como projeto de TCC do Lucas, porque era algo muito maior e que poderia servir realmente para toda a comunidade alagoana. Quantos são vocês na agência Tatu? Somos nós três, como estudantes, e nós temos 3 professores que nos orientam. Que beleza! Né? Isso. Que dentro da agência Tatu. Dentro da agência Tatu, que são os professores, a Magnólia, o Júlio e o professor Érico. Então, vocês estão realmente plantando um futuro em relação ao jornalismo de vocês. Isso, essa é a nossa intenção. A gente pretende, somos 3 interessados na área e nós pretendemos realmente continuar nessa área. Né? Bom, esses jovens professores aqui que estão conosco, eles já influenciaram vocês nesse programa? Como? Já influenciaram positivamente vocês nesse programa hoje? Sim, com certeza. Tudo que foi falado aqui é realmente muito interessante. Algumas coisas que a gente já tinha debatido, já tinha conversado, e outras coisas muito interessantes
vieram dos três, né? Essa questão dos dados abertos aqui em Alagoas, que tem um portal de transparência realmente muito bom, que funciona, que respondem às nossas solicitações pela Lei de Acesso à Informação, e toda a informação do jornalismo tradicional, né? Que a nossa intenção não é fazer um jornalismo apenas digital. Não alternativo só, não, claro. Não apenas. A nossa intenção é trazer para o jornalismo tradicional que a gente tem aqui em Alagoas esse plus, né? É o esse plus, a mais. Perfeito, perfeito. Mudar, não é mudar a mentalidade, é acrescentar a mentalidade. Por exemplo, o meu amigo Marcos Tchola, que tem um programa maravilhoso. Eu sou seu fã, você sabe disso. Pega um microfone aí para o Marcos. Cadê? Desapareceram com ele. Está aqui. Tá aqui. Tudo bem. Que tem um programa maravilhoso. Pô, se você, a Agência Tatu, diz assim, olha, a Agência Tatu vai pedir a você que você seja um laboratório nosso também, no bom sentido. Nós vamos começar a dar a você, Marco Tchola, informações de dados, daquilo que a gente pesquisou, daquilo que está sendo usado ultimamente, daquilo que você pode usar como rádio. Isso seria bom, Marco Tchola? Seria bom, e eu creio que já temos uma pauta, né? Que é fazer a divulgação da agência, até para que as pessoas entendam que qualquer cidadão pode lançar mão, né? Ela está mastigando, aproveitando o almoço com a notícia, os dados para nós, que necessariamente vai retornar para as pessoas. Eu acredito que só vai esse avanço que você quer da sociedade, e eu percebo a sua inquietação, e que isso que é legal, é você não estar conformado com o que está aí, é que o novo tem que fomentar a gente que se considera mais espertalhão, mais bem informado, a ser provocado a correr atrás dessa informação. Pronto, você tocou no A informação ponto da corrupção da Lava Jato, dos números da Lava Jato, ficou meio que no ar, bilhões, mas é uma quantidade tão grande que as pessoas não enxergam. A melhor matéria que eu vi sobre isso, ela falava que com esse valor você faria 50 hospitais, você faria mais 1 milhão de casas populares, não só populares, um pouco melhores do que as populares, que são importantes, mas poderiam ser maiores. E aí as pessoas foram entendendo que estavam tirando dela o que elas não tinham. Exatamente. E eu acho que o resultado, e o Lucas, e vocês duas vão ter que se policiar para isso, é quando mastigar os dados, lembrar isso também, fazer esse comparativo, porque considerando que na velocidade da informação, muita gente vai querer só o que já está pronto, se você adiantar, agora cobrar o crédito. Eu acho que a agência Tatu, que tem essa função de escavar o que está por cima e ir profundamente na informação, precisa ter crédito. O nome é felicíssimo. O nome foi... E eu só confirmei hoje uma informação, é exatamente isso. O Tatu é porque ele escava, ele vai fundo em busca dos objetivos. Olha, agora vai falar o publicitário. Como publicitário, eu quero dar os parabéns a vocês pelo nome. O nome é perfeito. O nome é perfeito. Eu acho que se esse nome conseguir fazer parceria com os principais veículos de comunicação daqui, com os principais comunicadores daqui, eu já coloco os meus programas à disposição. Podem ficar certo. Podem ficar certo disso. Coloco mesmo. Eu sou um que aplaude os jovens. Tenho certeza, o Marco já disse que já está aí à disposição, está querendo usufruir até disso, porque isso é muito importante. Puxa vida. Sensacional, acho que é por aí. Fala, Marina. E essa é justamente nossa intenção. A gente está fazendo o trabalho na agência Tatu e a gente divulga para a imprensa. A nossa ideia é divulgar para a imprensa, porque a gente sabe que tem veículos com alcance muito grande aqui no estado, já são conhecidos. E a gente divulga para que eles possam utilizar o nosso conteúdo. A gente disponibiliza eles numa licença Creative Commons. Vocês têm um site? Nós temos. Qual é o endereço do site? agenciatatu.com. Peraí, pede devagar, meu amor. Fala devagarzinho aqui para ele. É www. O www não precisa mais. Pronto, agenciatatu.com.br. Agência Tatu, tudo pronto. Tudo junto. .com.br. Meu amigo, Tatu, botou Tatu, já vai chegar. É ou não é? Encontra logo o buraco do Tatu, não é? É verdade. Agora, o meu amigo Marco Tchola falou num negócio assim, muito interessante, que é essa questão dos bilhões. Eu queria aproveitar para dar um dado que me foi fornecido há pouco tempo por uma pessoa que disse o seguinte: se o dinheiro da corrupção existente fora, por aí afora, fosse resgatado, todo o problema da saúde e da educação desse Brasil estava resolvido para os próximos 50 anos. Isso é muito sério, isso é uma informação muito séria. Muito séria.
muito séria. Ela não pode ser trabalhada apenas pelos programas de humor, como a gente Claro. vê, né, em alguns Claro casos. que não. Isso é muito sério. E significa dizer que alguém lucra com a miséria, com a pobreza, Com certeza. com a doença e com a morte do Muito povo bem, brasileiro. exatamente. Isso é uma coisa Agora muito você séria. veja, meu caro Ricardo, eu tenho uma tese em relação à corrupção, eu queria ver se você corrobora ou não, mas pode me achatar também, não tem problema nenhum. A minha é a seguinte, no dia que Pedro Álvares Cabral saltou no Brasil, Saltou no Brasil. o primeiro ato de corrupção se fez quando ele deu o primeiro presente a um índio. Ali se deu o primeiro ato de corrupção, você concorda? Olha, dizem que a corrupção já começou com a carta de Pero Vaz do Pois Caminho. pois é. Porque ele aproveitou o ensejo e ainda pediu um emprego para o parente dele lá, é ao rei de Portugal. É verdade, é verdade. Olha, eu diferencio muito, sabe? Eu acho que a gente não pode pecar pela generalização. Veja bem, a gente tem um estilo brasileiro que já foi aí estudado pelos sociólogos, pelos antropólogos, né? Tem tese sobre isso, né? Falava-se até através do Buarque de Holanda, né? Do homem cordial, né? Isso, exatamente. Do homem cordial, Homem né? cordial. E com a morte do Petrônio Portela, essa frase foi citada porque dias atrás, antes de falecer, ele deixou um texto falando da morte do homem cordial, né? Ou seja, mas a minha tese é o seguinte, é que a corrupção, ela provoca um efeito deletério, ela provoca uma concorrência desleal. Não tenha entendeu? dúvida. Então, porque ela mexe com uma coisa que está no brio de cada um de nós, que é a questão da ética. Perfeitamente. Né? Até na safadeza tem que ter ética, tem que ter uma regra, tem que ter um limite, porque senão... Uma máfia tinha. Como máfia tinha, italiana até a tinha uma máfia, regra. enfim, o Por crime incrível que organizado pareça, tem tinha. essa ética, né? Verdade. Então, quer dizer, tudo isso, Geraldo, é importante e a gente tem que aproveitar esse momento que o país está vivendo para a gente virar essa página. Agora, veja bem, Precisa virar. a utilização desses dados, eu quero até provocar mais São um pouquinho. fantásticos esses dados, É, né? Por a exemplo, a utili- Odebrecht Ah, mesmo não movimentou só em propina mais de 10 bilhões de reais. Agora, só em propina. Você veja né? o seguinte, vamos falar primeiro uma coisa assim, como se fosse uma coisa absolutamente certa, entre aspas, ok? Para a gente poder discutir isso. Esse Brasil foi tão corrompido, as empresas foram tão corrompidas, os processos de licitação foram tão viciados, que qual é a empresa nesse país que fornece ao governo que não precisou dar propina? É difícil, Porque sabe? senão não ia fazer nada. É difícil, sabe? Infelizmente. Porque a gente não fala, quando a gente fala em corrupção no país, a gente não fala de exceção, a gente fala na regra. Da regra. É praticamente todos. Exatamente. E Pronto. os grandes estão envolvidos. Não venha, não. Não é? Aí me aborrece. Agora, a gente peraí. precisa muito bem, sabe, separar o joio do trigo. Não tenha dúvida. Porque a essência do brasileiro é honesta. Não tenha dúvida. É respeitador, é ordeiro, é um povo realmente, quer dizer, trabalhador. Entendeu? A gente paga imposto, a gente quer a coisa certa, a gente cobra a coisa certa, Perfeitamente. mas, infelizmente, a classe política enveredou por esse caminho, e eu acho que esse caminho tem fim. A Lava Jato está contribuindo para dar um fim, um basta nisso, e agora cabe ao povo brasileiro. Esperando que, e eu não tenho medo de falar, que o Supremo Tribunal Federal não entre numa outra linha agora, de começar a soltar todo mundo, ia cair num descrédito a Lava Jato, porque começou a fazer isso. Mas esses que estão sendo soltos agora, depois podem ser presos também. Eles são já clientes das cadeias. Né? Já conhece, depois já tem coisa lá. Mas só para finalizar a minha fala quanto a isso, eu acho que o efeito assim, mais importante nessa questão toda é o legado que essa investigação vai deixar para o cidadão brasileiro ser consciente, saber votar, procurar votar corretamente e ter a sua atitude correta. Perfeito. Não deixar que os outros também Muito bem. tirem proveito, né, da alienação. Né? Meu querido Tiago Ávila, que é especialista em transparência de dados públicos e pertence também à Secretaria de Planejamento, já me deu a honra várias vezes. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, no mínimo curiosa. Você tem os dados da transparência ali. Os caras vão lá, pegam aqueles dados e por aí, vocês têm um trabalho imenso em fazer a coisa funcionar. Aí tem um elemento mundial chamado hacker.
ele pode chegar e modificar os dados? É possível que um hacker entre e modifique dados? Isso é uma excelente pergunta, Geraldo. E possível mas, por outro lado, os portais de dados e informações eles têm que ter os requisitos de segurança para que o dado original ele jamais seja alterado por ninguém. Isso é importante. Por isso a importância do dado ser aberto, para que seja um dado que ele seja passível ao escrutínio. Nada impede que um hacker ele possa pegar um dado e fazer uma cópia, que, na verdade, é uma informação falsa, e passar como informação verdadeira. Mas aí a importância do dado ser aberto, o dado original ser aberto, para que ele possa ser criticável e principalmente, eu puxo para um outro tema... Os dados abertos são colocados por gente. Por gente. Elementos Não humanos. só por gente. Aí uma questão importante, Geraldo. Uma outra diferença dos dados abertos para a transparência pura e simples é porque os dados abertos, até em sua evolução tecnológica, a teoria diz isso, o melhor cenário é quando o dado ele vem diretamente do sistema e está disponível via internet. Muito bem. Certo? Esse é um caminho que já está sendo implementado por vários países. O Brasil caminha nesse ritmo, porque realmente é necessário reduzir ou eliminar a interferência humana para que a transparência seja mais clara e transparente e mais ampla possível. Muito bem. Não posso deixar de destacar, Geraldo, para fechar minha fala, os novos mercados, novas oportunidades que a transparência abre. A gente falava aqui, por exemplo, problemas de políticos, sei lá, que divulgam dados de forma indevida. A gente também tem que separar. Nem tudo pode ser corrupção, mas, às vezes, má gestão da informação, e isso também gera novos profissionais para trabalhar com isso. Bom. A má gestão. A má gestão que acaba não qualificando aquele dado como sendo realmente o que devia ser. Exatamente, Geraldo. Nesse contexto, é fundamental... Agora, esse dado pode ser manipulado ou não manipulado. Ele pode ser um erro, ele pode ser falta de competência da pessoa que está manipulando, como pode também ter sido alguma coisa a mais, ou seja, corrupção. Sem sombra de dúvida. Tudo bem, sem problema nenhum. O que a gente acha é que a coisa está caminhando para o bom. Isso é o que vale. Obrigado por ter vindo a esse programa mais uma vez, Tiago. Obrigado, Geraldo, pela oportunidade. Eu acho que a mensagem que fica é o mar de novas oportunidades que a transparência e os dados trazem. Né? Temos aqui o exemplo de 3 jovens empreendedores. Exatamente. E que surjam outros empreendedores que aproveitem essa nova economia do conhecimento para dinamizar aqui o nosso Estado. Obrigado, parabéns a todos. Eu começo oferecendo o microfone ao Lucas para que ele se despeça, agradecendo a você, Lucas, por ter vindo a esse programa, mas o mais importante ele deixou claro aqui agora, não existe mais o jornalista, aquele jornalista aquele que só tinha o ideal, não, ele tem que ser empreendedor também. Obrigado por você ter vindo e parabéns. Primeiramente, agradeço a oportunidade aqui de estar apresentando nosso projeto, né, de vir aqui nesse momento, e justamente é isso, né, o jornalista hoje... as competências básicas já não são suficientes para desenvolver um trabalho que expandam a necessidade da população. Né? Então, o jornalista precisa conhecer novos caminhos, desenvolver novas competências para que consiga desenvolver um trabalho interessante. Então, e para isso a agência Estatuto está aí, fazendo laboratório. Com certeza. Não é a gente isso? mostrar para os jornalistas do Estado que eles têm o potencial de explorar e que a gente já, como estudante, já está conseguindo caminhar por aí, entendeu? Então, parabéns. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Lu Matos, que bom. Você vai continuar fazendo as coisas boas aparecerem aqui em relação a esses programas. Obrigado por ter vindo. Então, obrigada também. É o seguinte, eu acho que os dados abertos vêm modificar o jornalismo nessa questão de só mostrar a corrupção através de matérias, né? Mostra através de uma coisa mais objetiva, que são números colhidos de um sistema que é uma máquina, funciona, assim, existe, claro, pessoas operando, mas também existem com certeza, segurança lógico. por cima. Lógico. Então, vem mudar muito, porque as pessoas se questionam em relação que eu não queria deixar nada sem falar, matérias. Por isso que eu botei o homem no meio. Porque o homem está sempre no meio. A máquina existe, mas o homem manda nela. Eu espero que as pessoas comecem a procurar mais esses dados e descubram com o tempo como chegar até eles. Obrigado, Lu. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Vamos lá, Micaela. Obrigado, Micaela, por ter vindo a esse programa. Qual é a sua mensagem? Obrigada também, Geraldo, por essa oportunidade. E como o Tiago falou, reforçando, o potencial dos dados para novos negócios, né, e novos projetos. Não só no jornalismo, mas acho que praticamente
todas as profissões elas podem se utilizar dos dados abertos para gerar projetos que venham a favorecer a sociedade, porque é o nosso objetivo final, né? Trazer algum conteúdo de relevância para a sociedade. E eu espero que a Tatu ela comece a aparecer, mas aparecer para valer, mostrando que a gente precisa de uma nova geração. A gente precisa de uma nova geração que tome conta desse país e que comece por aí, sabe? Pela vontade de fazer, de acontecer. Não é de botar um canudo debaixo do braço, não. É de fazer acontecer. É verdade. E que a gente tenha apoio também da imprensa local para poder reproduzir. Eu não tenho dúvida que terá. Eu não tenho dúvida que terá. Sabe por quê? A gente é meio galinha. A gente gosta de ter sempre alguém debaixo das asas. É verdade. Eu tenho certeza que o Marcos é. Não é não, meu filho? Que o Ricardo é. Nós temos. Nós temos. Eu sou torcedor do Galo. Não é? Não, mas você fala daqui a pouco. Peraí, porque eu estou nas despedidas. Vamos lá, deixa eu falar com a Graziela. Graziela, agora você. Muito obrigado, Graziela, por ter vindo nesse programa. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com todos vocês. E é justamente isso. Outra coisa que nós da Agência Tatu prezamos é justamente esses dados abertos dispostos para todo mundo que acessar. Então, no final de toda a matéria nossa, os dados, vai ter uma tabela lá, um arquivo do Excel com todos os dados que a gente utilizou, para que outras pessoas também possam verificar essas informações. Muito bem. Então é algo que a gente preza, agradeço o convite, convido a todos também a acessarem a Tatu na nossa página, agenciatatu.com.br, e também no Facebook e Twitter. Olha, continue nessa. Olha, vocês vão receber convites também para o bate-papo. Tá? Muito obrigada. A gente vai fazer aquele só sobre a Tatu. Ótimo. Tá bom? Fechado? Ótimo, fechado. Vamos incentivar. A gente tem que incentivar os novos, tá bom? Vamos em frente. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, eu já agradeci a você. Então, meu querido Ricardo. Ricardo, olha, você não tem nem ideia da honra que você me deu em vir a esse programa. Muito obrigado. Nem ideia. Eu agradeço também, a recíproca é verdadeira, eu sou muito seu fã, já de muito tempo, né? E agradecer, né, bicho, porque estando aqui na companhia de jovens, né, empreendedores, né, do meu amigo aqui, Marcos Chola, né, e comendo esse almoço aqui maravilhoso, é né? Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Não é seu primo, não é seu primo, não? Deve ter algum parentesco aí, porque a gente tem, além da amizade, as afinidades, é verdade, né? É verdade. E isso é muito salutar. É claro. Agradecer aqui ao buffet, né? Porque o almoço foi realmente maravilhoso, delicioso, né? E um almoço completo, né? Com entrada, com almoço, com sobremesa, né? Então, e muito descontraído. O mais importante é isso, é o descontraído. Isso é descontraído, informações, coisas novas, entendeu? E uma mensagem política, né, para a gente virar a página desse país, certeza. melhorar as práticas, que tenhamos políticos mais comprometidos com a verdade, né, com a ética, com a transparência, fazer o que esses meninos estão fazendo aí, investindo em comunicação, né, traduzindo para a população os dados que estão lá, meio frios, meio fechados, né? Eles vão lá e futucam com um tatu e vem à tona, que isso que é importante. Meu amigo, esse programa teve a validade de provocar o esquentamento dos dados. Eles estão desafiados. Importantíssimo, é a Geraldo. Tatu que está desafiada. Muito Valeu? bem, né? Muito Sua obrigado produção por ter está de vindo. parabéns, Obrigado. o assunto é realmente palpitante e abre margem até para novos programas sobre esse mesmo assunto. Muito obrigado. Parabéns. Você já pode ser o líder de um novo programa. Estaremos Tá à convidado. disposição. Pode Obrigado. me chamar que eu sempre venho, Obrigado, sou fã, Ricardo. estou aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado a você. Meu querido Marcos, o Marcos eu tenho um carinho assim, muito especial pelo Marcos em tudo. Ele é um companheirão, ele é um cara simpaticão, ele é dos meus, como você vai passar a ser também, porque tem o mesmo espírito. Verdade. O Marcos é um cara que eu ligo para ele, seja para mim ou seja para os outros, ele tem sempre os espaços abertos. Verdade, Geraldo. Eu creio que a gente, né, descobriu que a colaboração entre os profissionais que trabalham e buscam trabalhar com seriedade é fundamental. Não né? tenho dúvida. Se tem alguém que gosta de puxar tapete e fechar portas, eles terão o destino deles. Exatamente. Mas entre a gente que a gente possa colaborar. Como nós vamos colaborar com a divulgação do trabalho da Tatu, acho que é fundamental. Não temos medo do novo, o novo se alia com a realidade para que a gente se transforme, transforme as consciências. Que bom que depois de 20 anos de profissão, 44 anos de idade, pai de 3 filhas,
não é? E casado, eu ainda tenho a mesma curiosidade que os tatus estão por aqui, É né? verdade. Os jornalistas da agência Tatu. E prazer estar ao lado do Ricardo, ao lado de você, conhecer aqui o companheiro que faz um trabalho de divulgação. Sou consumidor das informações e quero dizer que o governo do Estado não cria barreiras, né, para ter acesso às informações. Existem alguns sites da transparência que, para você entrar, você tem que botar o seu CPF, o nome completo, identidade. Os dados do governo, eu preciso ressaltar isso, qualquer um pode questionar o que está lá. São abertos. Não é só ter paciência de clicar nos links. Muito obrigado por mais uma vez. Frase final, do Antônio Abujanra. Era fã dele, falecido, mas continuo fã das ideias. Mude. Que rei sou eu. Mude, né? Mas mude devagar, porque mais importante que a velocidade é a direção. Não tenha dúvida. Obrigado, Marcos Chola. Obrigado a vocês todos que estiveram conosco até agora. Obrigado a vocês que estão do lado de lá. Gente boa. Até o próximo. Até uma reprise do Almoçando com a Notícia. Ou até mais os bate-papos por aí vai, se Deus quiser. E, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, os encontros estão marcados. Então, até lá, gente. Obrigado. Tchau. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela.